Ele fala que as pessoas ricas focam no seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focam no seu rendimento pessoal. Felipe, para começar, explica para o povo o que é patrimônio líquido, cara. Perfeito. E acho que é excelente explicar um pouquinho mais profundamente, porque as pessoas confundem ativo com patrimônio líquido. O que é ativo? Do ponto de vista, pode ter algumas interpretações, mas do ponto de vista contábil, é tudo aquilo que tem valor. Então, se você tem um carro, você tem um ativo, se você tem um relógio, se você tem uma casa, se você tem dinheiro investido, isso é um ativo. O patrimônio líquido é tudo que você tem, menos, basicamente, tudo que você deve. Então, se você tem uma casa que está avaliada em R$1 milhão, mas você tem um financiamento imobiliário de 950 mil, você só tem de patrimônio 50 mil reais. Então é muito comum, às vezes, até a gente ir na casa de uma pessoa e falar assim, nossa, que casa legal, quanto será que custou? 5 milhões de reais. Essa pessoa é milionária. Só que, na verdade, ela tem uma dívida gigantesca e tem um ativo grande, uma dívida gigantesca, uma dívida que às vezes vai ser paga, ela vai passar 20, 30 anos pagando e ela não tem tanto patrimônio líquido assim, né? E por isso que é muito importante, e uma coisa que ele fala muito no livro, a gente já viu muito aqui, são pessoas que têm aparentemente muitos ativos, né? Disfarçam isso através de muitos passivos também, têm rendas muito altas, mas gastam tudo. Então, é muito importante não confundir o que a pessoa aparenta ter versus o que de fato é o patrimônio líquido dela. Porque o caminho mais seguro para a liberdade financeira é o quanto você tem livre, né, de todas as dívidas, de todos os custos. Quando você fala que, quando a gente faz planejamento de aposentadoria para alguém, fala que a pessoa precisa de, sei lá, 20 milhões de reais para se aposentar, para manter os custos de vida dela de maneira saudável, a gente está falando assim, tenha 20 milhões e pegue 19 milhões de dívida. Não, é 20 milhões livre de qualquer impedimento ali. Então é muito importante fazer essa distinção entre isso, e especialmente quando você observa a vida de outras pessoas que muitas vezes parecem ser ricas porque têm muitos ativos, mas também tem muitos passivos atrelados a eles, e às vezes até mais, né? Esse é um ponto bom para quem está em casa, fazer sumariamente essa conta. Porque o pessoal geralmente não pensa muito nisso, né? Agora pega o que você tem de bens e direitos, seus ativos, aquilo que tem valor, seu carro, sua casa, as aplicações financeiras, e tire os seus passivos, essas dívidas. Aposto que muita gente vai descobrir que o patrimônio líquido é negativo. Porque tem uma dívida muito alta de um financiamento imobiliário, de veículo, e não tem nenhum dinheiro investido. Agora, sobre essa questão de focar mais no patrimônio, eu vou dar o nosso exemplo pessoal. Porque se eu tivesse continuado meu negócio sozinho, ele teria um baixo valor de mercado, porque era um negócio que dependia exclusivamente, não exclusivamente, mas majoritariamente de uma única pessoa. Só que eu teria um rendimento anual e quebrando mensal muito bom. Eu estaria colocando tranquilamente algumas dezenas de milhões de reais no bolso. Mas eu abri mão disso. Aqui no Grupo Primo eu tiro líquido por ano muito menos do que isso, porque a gente deixa o dinheiro em caixa para reinvestir e comprar outras empresas, outros negócios. Como eu já citei aqui, foram 7 M&As ao longo do nosso percurso e provavelmente teremos muito mais no futuro. M&A, para quem não sabe, é fusão e aquisição, em português. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou de fato focando no patrimônio líquido. Embora eu não tenha esse rendimento mensal vindo para o meu bolso, o equity do Grupo Primo, ou seja, o valor de mercado e minha participação aqui dentro, vai se valorizando ao longo do tempo, porque o nosso lucro operacional, o EBITDA, como o Felipe tinha comentado antes, ele está crescendo. E aí, quando a gente vai vender uma parte da empresa por 12 vezes o EBITDA, eu estou adiantando 12 anos de resultado para um momento só naquela venda. Se fizer um IPO a 30 vezes EBITDA, cara, estou adiantando 30 anos no momento só por conta daquela venda. Então, eu não me preocupo mais com o que eu vou receber no mês. Falar que eu não me preocupo é meio forte. Lógico que eu quero ter algum tipo de recebimento. Agora, o foco está realmente em aumentar o patrimônio líquido através do equity. Então, os empresários, principalmente aqueles que passaram da fase da sobrevivência do negócio, já têm algum dinheiro na pessoa física, deveriam se preocupar mais com isso. Porque realmente é no equity que costumam vir as grandes porradas. Tem gente que fica bilionário só investindo? Tem, mas são poucas pessoas e geralmente é um pessoal de cabelos brancos já. Porque demora para isso acontecer. Agora, o cara que fica bilionário mais novo, quase sempre é porque construiu um negócio bem sucedido. Ou sem cabelos, né? Sempre fala Ou dos sem cabelos brancos. Felipe tá saindo desse grupo daqui a pouco, cara. É verdade. Para quem não sabe, eu vou fazer um pequeno procedimento estético aqui para Exato. povoar essa região aqui da minha cabeleira. É um tratamento novo. Tiro o cabelo da bunda e bota na cabeça. Vai ficar enroladinho. Vai ficar legal. O Felipe vai voltar aqui, vocês vão ver, vão conferir depois. Daqui a um ano a gente vê o Daqui a um resultado. ano. Por favor, Giovanni.
Não, acho ótimo a gente trabalhar isso. E falando, e vou até puxar um pouco de sardinha pro meu lado, falar um pouco sobre a questão sucessória, né? Quantas e quantas vezes a gente não trabalhou e teve que cuidar de alguém que aparentemente tinha muito dinheiro, ia deixar muito dinheiro para os herdeiros, mas no final das contas, gente, as dívidas, elas precisam ser pagas. Então, antes da transferência do patrimônio, há o pagamento das dívidas que aquele falecido deixou. E no final das contas, a gente via que era um inventário quase que vazio, era um inventário, se não negativo, em que deixava mais dívida, e aí o melhor desenho era o herdeiro esperto que renunciou à herança lá antes do balanço ser finalizado, do controle ser finalizado do inventário. Porque precisa parar de pé. De novo, não é não usar da alavancagem, a gente vai utilizar de alavancagem, de estrutura, quando fizer sentido, quando valer a pena e fizer sentido do ponto de vista financeiro, mas sempre tendo consciência do que é o seu patrimônio líquido, porque senão você acha que você tem dinheiro, você acha que você está deixando para os seus herdeiros, por exemplo, um patrimônio relevante, quando na verdade você está afundando em dívidas. E aí o herdeiro que também não presta atenção no que está sendo construído pela família ali, que fala, a hora que chegar e que meu pai ou minha mãe vier a falecer, eu assumo ali, não sabe do que está sendo construído, entregou, de repente, a vida se dedicando a uma empresa, trabalhando em algo que, no final das contas, pode virar pó ou pode quebrar. Então, ter essa consciência, não só você dono do patrimônio, mas você também que vai receber esse patrimônio, se é esse o alinhamento dentro de casa, né? Ter essa consciência de trabalhar bem a alavancagem. Patrimônio líquido negativo, ele é incrível para planejamento tributário. A gente vai olhar para estruturas de empresa offshore, de estruturas de empresas nacionais, mas única e exclusivamente para isso. A gente precisa ter um bom controle e um bom desenho para que você de fato esteja construindo alguma coisa. Senão você está construindo, na verdade, uma casa na areia, né? E não em uma fundação firme ali. E vale lembrar que, geralmente, na pessoa física, especialmente, o passivo cresce muito mais rápido do que o ativo. Você vai ter taxas de juros dos seus empréstimos que são muito mais elevadas do que um ativo cresce. Você vai pegar... Vamos pegar um que muitas pessoas fazem, empréstimo consignado, que você bota ali seu salário em garantia. Que ainda tem os juros baixos, né? Que relativamente tem juros baixos, mas a gente está falando de uns 2,5% ao mês. Você bota isso no composto, vai dar o quê? Uns 30 e poucos, 40% ao ano. Cara, 40% ao ano de crescimento é muita coisa, né? E você normalmente não pega isso para investir no negócio. Exato. Que vai crescer mais do que 40% ao ano. Sem planejamento financeiro, 34,5%. 34,5%. É feito para pagar dívida, não é feito para investir. É a mesma coisa, dívida, dependendo do financiamento, às vezes de automóvel, outros tipos de... Cartão de crédito, então a gente vai falar de centenas por cento ao ano. E a gente vê muitas... Hoje o Brasil tem mais de 70 milhões de pessoas com nome negativado já no Serasa, nos órgãos de proteção ao crédito. Então, é uma preocupação muito grande, porque se a dívida cresce mais rápido do que o ativo, essas pessoas estão fadadas a ter problema financeiro muito, muito grande no curto, médio e longo prazo. A não ser que elas mudem drasticamente sua mentalidade para conseguir ter uma vida financeira mais frutífera.